Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia, que é o livro mais vendido, mais divulgado, mais traduzido de todos os tempos. A palavra Bíblia vem do grego biblos e significa livro ou livros. A Bíblia compreende um total de 66 livros escritos por cerca de 40 autores em um período aproximado de 1.600 anos. Na Bíblia temos 31.173 versículos, 1.189 capítulos, mais de 810 mil palavras e de 3.500.000 letras. Os idiomas originais da Bíblia são o hebraico, o aramaico e o grego. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, sendo elas o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento temos 39 livros, escritos entre os anos de 1450 a.C. e 400 a.C. Predominantemente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas em aramaico nas passagens de Esdras, Neemias e Daniel. Já o Novo Testamento tem 27 livros e foi escrito em sua totalidade no primeiro século depois de Cristo. O Novo Testamento foi escrito em grego, com exceção de Mateus, que foi escrito em aramaico. A Bíblia Sagrada possui essas duas grandes divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e também algumas subdivisões, as quais veremos a seguir. No Antigo Testamento temos os 5 primeiros livros, chamados livros da lei. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O primeiro livro de Gênesis conta-nos sobre a criação de todas as coisas. Deus criou o mundo, criou os seres viventes, criou o ser humano, e ali nós vemos o primeiro casal da história da humanidade, Adão e Eva, que viviam em um paraíso, mas depois desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim chamado Éden. E a humanidade foi se desenvolvendo e a maldade também se multiplicou no mundo. Houve uma grande destruição causada por um dilúvio, mas Deus poupou Noé e sua família, que eram pessoas justas. Tudo isso no livro de Gênesis. Em Gênesis vemos também um homem chamado Abraão. Antes se chamava Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Abraão foi um homem de fé, separado por Deus, que saiu da terra de seus pais e seguiu para uma nova terra, a qual Deus iria lhe mostrar. Abraão teve uma promessa de Deus, que dele haveria de nascer uma grande nação, a nação de Israel. Abraão teve seu filho Isaque, Isaque teve seu filho Jacó, e os filhos de Jacó deram os nomes às tribos de Israel. Ali dessa família de Abraão, Isaque e Jacó vieram os hebreus, a nação toda de Israel, conforme a promessa do próprio Deus. Tudo isso em Gênesis ainda. Em Gênesis nós vemos nos capítulos finais a história de José, que foi vendido por seus irmãos como escravo. José foi levado até o Egito, onde foi escravo, mas Deus o honrou. José depois acabou se tornando governador do Egito. José que foi filho de Jacó e foi honrado por Deus. A Bíblia termina, aliás, o livro de Gênesis termina com a história de José. O povo de Deus ficou no Egito por cerca de 430 anos, mas acabou se tornando escravo lá. E Deus levantou um libertador no meio de seu povo chamado Moisés, aí já no livro de Êxodo. E Moisés então convocou o seu povo para sair do Egito, para atravessar o deserto. Antes, ele e seu povo atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o mar, fez um grande milagre, eles foram para o deserto, rumo à terra prometida. Isso você encontra nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deus deu as leis para Moisés, os mandamentos, para que o povo pudesse melhor
servi-lo. Então, esses são os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na sequência, temos os livros históricos de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Antes de Israel ser governada por reis, era governada, comandada por juízes. E depois, Samuel, que foi o último juiz, ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. O segundo rei de Israel foi Davi, o terceiro Salomão. Depois o país foi dividido em 2 e nós encontramos tudo isso em detalhes aí nesses livros, principalmente 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Temos também no Antigo Testamento os livros poéticos. São chamados assim por terem uma característica estilística e de escrita poética. São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Sendo os 3 últimos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, escritos por Salomão. Os Salmos têm diferentes autores e Davi escreveu, por exemplo, muitos salmos. Jó é entendido por muitos como o primeiro livro a ser escrito de toda a Bíblia, o mais antigo deles, mas está classificado entre os poéticos devido às suas características ali de estilo de escrita. Depois nós temos os profetas maiores, são chamados assim porque escreveram mais, conteúdo mais extenso. São eles Isaías, Jeremias, também o livro de Lamentações, que foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. E para fechar o Antigo Testamento, nós temos os profetas menores, chamados assim porque escreveram menos conteúdo. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois um período de 400 anos entre o último texto escrito do Antigo Testamento e a abertura do Novo Testamento. E aqui nós temos agora a divisão do Novo Testamento. Abrindo o Novo Testamento, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a história de Jesus como ser humano, como homem que veio para nos resgatar do pecado. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de sua divindade e esteve na terra por 33 anos como ser humano. E a vida de Jesus foi contada, narrada por esses 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. A vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Depois o Senhor Jesus delegou a função de propagar o evangelho aos seus seguidores, aos apóstolos e aos novos cristãos convertidos. Temos aí na sequência o livro histórico de Atos, Atos dos Apóstolos, que prosseguiram a pregação do evangelho, a expansão da palavra de Deus, depois que o Senhor Jesus ressuscitou e foi para o Pai e enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco. Então o livro de Atos conta os primeiros dias da história da igreja cristã. Na sequência temos as cartas de Paulo. Paulo não estava entre os primeiros discípulos de Jesus. Ele se tornou um apóstolo depois da morte e da ressurreição de Cristo, foi chamado pelo próprio Cristo, se converteu e escreveu essas cartas, também chamadas de epístolas. São elas cartas de Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E também temos outras cartas de autores diferentes. São elas Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª cartas de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª cartas de João e também a carta ou epístola de Judas. Não Judas Iscariotes, mas Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. E para fechar o Novo Testamento e também a Bíblia Sagrada, temos o livro profético de Apocalipse, dado pelo Senhor a João, revelação do próprio Senhor Jesus Cristo
ao apóstolo João, que conta ali sobre os últimos acontecimentos, classificado este como livro profético, e que você possa continuar se aplicando ao exame das Escrituras, porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Cresça no conhecimento da palavra de Deus, que você tenha um crescimento espiritual continuamente, em nome de Jesus.